queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham pela Rádio Web Cobem, caros amigos e amigas aqui presentes, nossos cumprimentos, formulando votos de paz e rogando aos Espíritos bons que simbolizam a presença de Jesus junto às nossas vicissitudes e lutas materiais, que nos abençoe e que nos envolvam nas vibrações mais salutares possíveis. O evangelista João escreveu em gesto audaz e intuitivo, de maneira muito feliz, algo peremptório quando afirmou: se todos os livros fossem escritos sobre ele, faltariam coisas para se falar a respeito dele. Porque a mensagem de Jesus é tão revolucionária que até hoje estudiosos se perguntam o que foi que aconteceu na antiga Palestina de há 2000 anos, a ponto de, em certa fase dos estudos de história, alguns autores chegarem a duvidar da existência real de uma personagem como aquela, senão como algo que foi inventado pela cultura israelita, à semelhança do arquétipo do herói, o arquétipo do Salvador, fábula folclórica presente em qualquer cultura e em qualquer tradição histórica. Ideia hoje totalmente superada. Porque os historiadores percebem que há muitas evidências em favor dele. A argumentação antiga era de que os livros sobre eles foram escritos muito tempo depois. E os originais que temos, mais antigos, não são aqueles escritos pelos próprios punhos dos discípulos, mas cópias gregas que remontam ao século III ou II, portanto quase 200 anos. Mas isso hoje não é argumento para negar a autenticidade e a veracidade da existência dele e da sua mensagem. As obras de Platão ficaram praticamente esquecidas há mais de 600 anos. As obras a respeito de Ésquilo, de Sófocles e do próprio Aristóteles, algumas sobre elas, foram escritas muitos anos depois das suas mortes. A verdade é que essa tese é superada por uma série de fatores. E um deles é especial. Aquela mensagem elaborada e criada por alguma mente, como diz Augusto Cury, o psiquiatra brasileiro, elaborada engenhosamente por alguém, deveria ser alguém especial. Porque como alguém poderia inventar toda essa história, apresentando uma ética, uma estética, uma moral e lições que até hoje a humanidade não conseguiu digerir. Até hoje a humanidade não conseguiu assimilar. A verdade é que a cultura da Palestina, não obstante 3.000 anos de tradição, 3.000 anos de cultura agrária, de cultivo de peixes, de animais e de agricultura, era ainda primária do ponto de vista ético-moral, caracterizada por preconceitos bárbaros, por desigualdades sociais, por intolerância e fanatismo, por políticas arbitrárias e por crueldade, ainda que abalizada pela lei, e algumas dessas crueldades que explodiam nas próprias vias públicas. A verdade é que aquele povo, ainda sem muito senso ético-moral, recebeu uma mensagem que os historiadores se perguntam o que foi que aconteceu naquela época, naquele momento. Basta perceber que o templo da deusa Vitória estava fechado, a deusa dedicada à guerra, em Roma, e embora Israel convulsionasse de conflitos sociais, embora o caldo de cultura que envolvia a antiga Palestina, o mundo estava relativamente em paz quando ele chegou, e a sua mensagem estranha, exótica, heterodoxa para os padrões da época, chamou a atenção em parte da sociedade, mas em grande parte dela passou ignorada, desconhecida e silenciada. Era uma mensagem estranha, que não atingiam os poderosos da Grécia nem de Roma,
tampouco os doutores da lei da Palestina, chamando atenção por ser envolvida num grupo miserável de pessoas, cujo líder parecia um profeta especial e que alguns fanáticos de Israel consideravam-se ameaçados por um novo rei dos judeus. A verdade é que os grandes poderosos da terra achavam engraçado aquele movimento, sem se interessar por compreendê-lo em profundidade. E essa mensagem, esse movimento, passou na época quase despercebido. Não teve uma grande propaganda. Não recebeu o marketing do Império Romano, nem da cultura helênica. Passou praticamente ignorado pelos grandes centros culturais e de poder político. Não chamou atenção. E tudo indicava que seria mais tarde silenciada, desaparecida. Tudo indicava que iria morrer aquele ideal e aquele movimento, porque já nem chamava atenção na sua época. Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, cético, professor de hebraico em Sorbonne, no final do século XIX, ateu e materialista, fazendo parte daquele caldo cultural, daquele zeitgeist do século XIX, daquele paradigma do final do século XIX, segundo o qual religiosidade, espiritualidade e misticismo eram coisas ultrapassadas, graças ao apogeu da ciência do século XIX, que rejeitava qualquer tese metafísica, qualquer conceituação espiritual para advogar a causa da ciência, e mesmo a filosofia, que sempre bebia das teses espirituais de Sócrates e Platão, agora enveredava para o pessimismo nihilista, para o materialismo histórico dialético, para a negação da realidade espiritual do homem, porque a moda do final do século XIX era não ser religioso. Haviam livros de filosofia e de cultura que dizia que orar era coisa de ignorante, de quem não sabe pensar. Que espiritualidade e religião era coisa das massas ignorantes. Porque o homem culto da época, o homem esclarecido, não mais perde tempo com essas coisas. Era essa a tradição, era esse paradigma cultural no qual viveu Allan Kardec. A verdade é que Ernest Renan também bebia desse paradigma. Mas uma prima sua ficou doente, viajou, porque segundo a cultura da época, a superstição se achava que a tuberculose poderia melhorar dependendo dos ventos e da região. E ela viajou para determinado local, longe de Paris, o interior da França, e mantinha correspondência com ele. E aquela era a afeição mais cara do seu coração. A prima de Ernest Renan era um grande afeto de sua vida. E um dia ela escreve uma carta dizendo: eu sei que você vai zombar e já visualizo o seu rosto de deboche e de ironia. Mas quero dizer, lhe peço para ler Jesus. Você não conhece Jesus. Você conhece as obras dos teólogos que escreveram sobre ele. Mas você não conhece a fonte nos evangelhos. Eu tenho lido o livro de Lucas, que para mim é o livro mais lindo da humanidade. E me embriaguei da sua presença. E estou quase que totalmente restabelecida da tuberculose, da enfermidade que me amesquinhava. Peço-lhe para ler com atenção, com perspicácia, mas sem preconceito. E por causa de um pedido desse, em função de ser um pedido de alguém que lhe era muito caro e especial, ele resolveu folhear as letras do Novo Testamento. E a verdade é que ele percebeu que não conhecia o homem de Nazaré. Conhecia o Jesus teológico, mas não o chamado Cristo histórico, que Albert Weiser mais tarde vai escrever. Se embriagou da presença de Jesus e mais tarde lança uma obra chamada A Vida de Jesus, de Renan, obra que vai ser comentada por Allan Kardec. Há alguns comentários inclusos, incertos na obra Obras Póstumas, porque Kardec morreu e deixou alguns manuscritos seus sem serem publicados.
E Kardec leu e fez apontamentos, alguns elogiosos, em que pese algumas ressalvas, da obra de Renan. Renan escandalizou a cultura da sua época, no final do século XIX, quando chegou em Sorbonne, mais tarde desprestigiado e colocado para fora, saiu da universidade, vai declarar de público que Jesus era um homem especial. Aliás, diz Renan, que era o maior homem da história. O escândalo religioso criticou ele e perseguiu porque ele estava afirmando que Jesus era homem. E o ceticismo materialista também perseguiu ele, porque ele estava advogando a tese de alguém que para o cientificismo da época era pura superstição. E ele disse, um dia as academias estudarão Jesus como estudam Platão, como estudam Kant, como examinam as páginas de Descartes, vão estudar Jesus filosoficamente para entender-lhes os ensinamentos. Jesus não é apenas um vulto histórico convencional, diz Renan. E aí essa frase ficou muito conhecida e até socializada, viralizada. Ele não é apenas um vulto histórico, porque todos os vultos históricos passaram pela história. Jesus ficou acima da história e foi tão grande que a história não conseguiu abarcá-lo, dividindo-a em antes dele e depois do seu berço. A verdade é que Renan, como Will Durant, historiador norte-americano que escreveu em 40 volumes a história de toda a civilização, como outros autores que se debruçam a examinar a mensagem revolucionária de Yahshua ben Joseph, Jesus filho de José, mas sobretudo o impacto que teve com aqueles que colaboraram com ele direto, é algo incompreensível pelos historiadores convencionais. Outros vultos falavam sobre ética, compaixão, espiritualidade. Buda tem uma mensagem belíssima sobre compaixão e sobre transcendência. Krishna fala da iluminação, da metanoia, em detrimento dos vícios para cultivar as virtudes, como está escrito no diálogo com Arjuna, no Vedanta, particularmente no Bhagavad Gita. O próprio Moisés falou de amor aos pais e à família. Mas ninguém falou de amor, de espiritualidade, de ética e de misericórdia, como ele falou. Quando ele falou, a humanidade já começava a mudar e continua mudando ao longo dos tempos. A sua mensagem de amor era totalmente diferente, porque era calcada em uma experiência que até então não era considerada. Moisés e a cultura palestina falavam do amor aos pais e à família porque era um amor de reciprocidade. Um amor que se dá é que se recebe de volta. Um amor que se compartilha e ao mesmo tempo desfruta desse compartilhamento. Um amor que é eterno. Um amor que é agradável. E o amor pode também ser agradável. Um amor que é prazeroso. E é bom que seja também prazeroso. Que a gente tenha experiência do amor afeto, do amor afinidade, do amor prazer, com aqueles com os quais nós nos identificamos e aqueles que nos acolhem, que nos recebem, que nos compreendem. Ainda que a família é feita de paradoxos, nós temos ali o nosso clã, o nosso grupo, genericamente falando. E é bom que seja assim. É bom que tenhamos o amor, aquela referência de amor, do cuidado, do amparo, de alguém com quem eu posso contar. Esse amor que está na gênese do pensamento mosaico e de algumas culturas religiosas, inclusive orientais. Mas o amor que ele estabelece é um amor que incomoda. É um amor que é desconfortável. Como diz o professor José Raul Teixeira, ser cristão não é para quem quer, é para quem pode. Porque ninguém falou amar os inimigos como ele falou. E o amor aos inimigos constitui esse desafio que ele coloca em palavras fortes e grosseiras, em palavras rudes e explícitas, não compreendidas pela interpretação da letra, mas sim pelo espírito da letra, pelo espírito da mensagem. É aquele amor que não está condicionado a compensações, que não espera reciprocidade.
É aquele amor que vai além da experiência e da expectativa de ser compreendido. É aquele amor que se desprende de qualquer expectativa. É aquele amor que não se altera quando não recebe aquilo que espera. Ou nem chega a esperar para não se alterar com aquilo que doa. É um amor que transcende, portanto, a convenção, o convencionalismo tradicional. No texto que nos serve de tema, que é o capítulo 7 de Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues Espírito, por Divaldo Franco, ela fala dessa renúncia, a lição da renúncia, chamando a atenção do exemplo que foi os discípulos que travaram contato com ele. E o que é que precisaram fazer e que lição deram para entender esse amor em profundidade. Porque eram homens convencionais da época. Eram criaturas que estavam contaminadas com a cultura do seu tempo. Em que pese algumas delas tinham até uma maturidade especial. João, mais tarde chamado discípulo amado, vai ouvir de Jesus o seguinte: e ele não experimentará da morte. Numa linguagem espiritista, conforme Joana de Ângeles Espírito, ele não tinha débitos e compromissos com o passado. Não é experimentar a morte no sentido de morrer, porque toda criatura material tem que morrer. Mas ele não tinha provas e expiações. Era um espírito que estava em evolução, portanto passava e tinha que passar por desafios, mas não tinha compromissos com o passado. E de fato, de todos os apóstolos, o único que não morreu de holocausto, que não morreu de martírio, foi João Evangelista, que morreu quase nonagenário, na ilha de Patmos, no promontório de Éfeso, após cuidar de Maria de Nazaré, Maria Santíssima. A verdade é que alguns eram maduros, alguns tinham certas características de sensibilidade, de maturidade, mas eram homens da sua época, que agasalhavam os preconceitos da época, cuja lei estabelecia determinados parâmetros injustos. E eles acatavam, porque cresceram nessa cultura. Cresceram nesse paradigma. À semelhança de um Moisés, que também recebeu uma missão espiritual especial, mas era um homem do seu tempo. E é muito difícil sobrepor-se ao próprio tempo, ir além do próprio tempo. Só um espírito muito evoluído, só um espírito além do seu tempo, que quase sempre é incompreendido e passa como louco, como velhaco, como impostor, apedrejado pela humanidade, para mais tarde a humanidade compreendê-lo e ovacioná-lo e agradecê-lo e homenageá-lo, mas quase sempre no seu tempo, os grandes espíritos que se sobrepõem ao meio são incompreendidos, são desconsiderados. Amélia Rodrigues vai dizer que aquela experiência dos discípulos mais próximos dele, aqueles que ficaram conhecidos na cristandade, foi, ao longo das suas vidas, a experiência da renúncia. E a renúncia parece ser a base fundamental do amor cristão. O amor é a mensagem central em Jesus. E em várias fases do seu messianato, ele apresenta o amor sob um nível e sob uma gradação. Principalmente quem lê o Evangelho de João vê isso. O amor ao próximo como a si mesmo ele estabelece em um momento. Lá adiante ele fala de um amor mais profundo, mais elevado. Porque resume toda a doutrina de Jesus, como diz Lázaro em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item Lei de Amor. Quando vai falar que toda a doutrina de Jesus se resume no amor. Mas quando falamos em amor, estamos falando de uma palavra que dá origem a vários sentidos, vários significados, tem vários aspectos, e que a humanidade tem, em alguns momentos, colocado acepções que não correspondem ao sentido que Jesus quis empregar. Basta ver o amor empregado na cultura freudiana, o amor meramente erótico, meramente sexual. Não que no sexo ou na experiência sexual não podemos ter também ali uma manifestação do amor. Mas não em si mesmo é afeto, porque os animais praticam sexo e não se amam, pela ausência de um sentimento mais sofisticado, embora o psiquismo animal esteja despontando para a futura humanidade, como irmãos nossos menores, ensaiando os futuros sentimentos de amor. A verdade é
que, como não logica, como não elabora, não podemos dizer que há um amor, pelo menos um amor consciente dos animais, senão um vínculo, que são os instintos ali despontando para os futuros sentimentos. Amélia Rodrigues Espírito vai dizer que uma das preocupações maiores para todos nós cristãos é examinar a saga dos apóstolos. Porque não foi à toa a escolha que Jesus fez desses apóstolos. Certa vez, oportunamente, tem aqui na frente, oportunamente, nós tivemos a oportunidade de ouvir um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse pastor, bastante emocionado, é alguém inclusive conhecido da mídia, doutor em História do Cristianismo e também em Arqueologia Bíblica, estudioso dos manuscritos achados em Qumran, no Oriente Médio, alguém bastante voltado para a pesquisa, e ele disse que quando começou a estudar de maneira metodológica, científica, a arqueologia bíblica e as provas históricas do Evangelho, uma das coisas que mais impactava ele era olhar a saga dos cristãos primitivos, e ele se perguntava, ou esse povo era muito doido para aceitar morrer por uma ideia, marchar no circo máximo e mais tarde no Coliseu, crianças, mulheres e idosos, açoitados até virar uma massa de sangue e de vísceras, atados em postes e incendiados, qual velas que iluminavam o Coliseu romano. E ainda tem outros detalhes que parece que a história não registrou, mas Emmanuel traz com detalhes na sua obra Ave Cristo e também 50 anos depois, jogados em alguns momentos em panelas com água fervente, ou devorados por leões, ou dilacerados por gladiadores, para o aplauso da massa que pedia mais sangue, espetáculo de horror, como acontece hoje com alguns esportes que estamos vendo por aí, que é um vestígio da nossa tradição de Roma, de querer sangue. A verdade é que ele dizia, ou esse povo é muito louco, é muito doido, para se submeter a isso, em nome apenas de uma ideia, que podiam negar e continuar crendo internamente, ou essa mensagem era tão impactante, que era mais importante do que qualquer coisa. Que manter-se fiel em fidelidade àquela causa, e honrar com o comportamento e com a atitude aquela causa, era mais importante do que a própria vida e a vida dos seus. Porque entravam para serem assassinados cantando hinos. Os historiadores materialistas batem cabeça com isso. De um Daniel Hobbes a um Plínio Salgado, de um Hilduran, já citado, aos grandes comentadores da Bíblia, aos grandes estudiosos, como Anak e outros, que não conseguem entender esses 3 primeiros séculos, até mais ou menos 383, quando o Édito de Milão estabelece que agora o cristianismo é religião de Roma, oficial, religião do Estado, e passa a não ser mais uma doutrina perseguida. Até então, o sangue dos mártires mantinha acesa a labareda do ideal. E o interessante é que não se consegue compreender isso do ponto de vista materialista, do ponto de vista apenas material. Não se consegue compreender, inclusive, o contato, a abordagem de Jesus com os discípulos. Há livros de psicologia clássica que tentam entender isso e não conseguem. O que foi que aconteceu para ele sair pelas praias da Galileia, aquela região da Galileia, Cafarnaum, Dalmanuta, Magdala, Nazaré, quase sempre regiões miseráveis, pobres, humílimas, de pessoas desprestigiadas, de pessoas sem consideração nenhuma, de pessoas que não tinham proeminência e destaque nenhum, pessoas trabalhadoras braçais. Qual foi o critério que ele selecionou? Como é que você faz uma espécie de revolução social, porque muita gente acredita que a mensagem de Jesus é uma revolução social, e vai chamar um mutirão de pessoas e chama justamente as pessoas menos capazes de chamar a atenção da sociedade. As pessoas que eram, inclusive, simples e simplórias do ponto de vista de uma sofisticação intelectual.
Ali nas praias do mar de Tiberíades, ele chama a maioria. Como é que você entende isso do ponto de vista da psicologia clássica? Chegar para Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, e diz, vem, segue-me, dá as costas, e ele o seguir. Teóricos de psicologia dizem, foi o carisma dele, foi a simpatia, mas isso não é suficiente para explicar, porque carisma e simpatia passam, são temporários. O que é que fez com que aqueles indivíduos revolucionassem as suas vidas? O que é que fez com que aquele pescador que abrigou ele mais de uma vez, Jesus quase nunca dormia numa mesma casa, mais de uma vez, talvez para não sobrecarregar o hóspede, com exceção de Simão Pedro. As más línguas dizem que Simão Pedro convivia com a sogra, então era uma forma de consolá-lo, dormindo mais de uma vez na sua casa. Mas isso é coisa de nora que fica implicando com as sogras. A verdade é que, como compreender esse homem rude, trabalhador braçal, revolucionar sua vida? Dos 12 discípulos, 11 eram galileus. Um era da Judeia, portanto judeu. Hebreu da Galileia, hebreu da Judeia. O único que era da Judeia, região próspera, economicamente forte, politicamente evidente, era aquele de Iscariotes, Judas. Justamente aquele que deveria o trair mais tarde. Parecia haver uma lição ali, subliminar, uma lição sutil, mais tarde que Jesus iria dar. Talvez ele quisesse dizer, porque Judas, do ponto de vista da história, era o melhor de berço, era o melhor nascido, era o nascido de melhor de berço. Talvez Jesus quisesse dizer que não é importante de onde você parte, mas é importante para onde você vai. O seu local de origem não é tão importante. Seja material, de berço, seja o local de origem simbólico, evolutivo, espiritual. Mas até onde você vai ou para onde você vai. Toda a mensagem de Jesus tem um símbolo especial. Humberto de Campos Espírito, na obra Boa Nova, vai dizer que quando ele começa na praia de Cafarnaum, ele chega próximo de Pedro e de André, dois irmãos, e começa a falar do reino dos céus. E Pedro, algo ingênuo, pergunta, reino dos céus aqui em Cafarnaum? Eu acho que Cafarnaum é menor que Brotas, que o bairro de Brotas. Talvez umas 50 casas. Reino dos céus aqui em Cafarnaum? E André disse, Simão, de repente a gente pode juntar aí umas 10, 15 famílias para fazer esse mutirão, para fazer esse movimento. Eles não entendiam ainda o que é que Jesus queria dizer. E Humberto de Campos diz que Jesus sorri gostosamente e não os esclarece naquele momento, porque eles já estavam começando a experiência do reino dos céus, mas que não seria de um momento para o outro, seria com o tempo, que eles iriam incorporar, iriam entender. Já pensou se Jesus ali naquele começo dissesse assim, Simão, mais tarde você vai morrer crucificado de cabeça para baixo, depois que me trair. Olha que notícia ótima para dar. Mas o amor verdadeiro é aquele amor que sabe dosar a verdade. É aquele amor que sabe compreender e sabe educar. Porque a verdade dita em momentos inadequados é violência. Já falei aqui, eu tenho um filho de 3 anos, se eu disser a ele que eu vou morrer antes dele, isso é uma verdade. Possivelmente é verdade porque eu vou morrer certamente antes dele, mas isso vai ser uma violência que ele não vai saber digerir agora. Então, essa é a ideia. Como compreender isso, senão pela ótica do espírito imortal? Pela ótica que a doutrina espírita dá. Só 18 séculos depois, Allan Kardec, ao comprovar a imortalidade da alma, tese fundamental da história da humanidade, mas que sempre foi reprimida, suprimida e rejeitada, através do fenômeno mediúnico, comprovar a espiritualidade, confabular com os mortos, fazer mais do que Sócrates, porque o pai da filosofia ocidental conversava com seu daimonion, seu anjo, mas Allan Kardec conversou com a pleiade de espíritos imortais para colher a geografia, entre aspas, do mundo espiritual, para trazer detalhes do mundo invisível que se acotovela conosco, como ele costumava dizer, descrever a realidade do além-túmulo e, mais tarde, as consequências disso. Porque eu acho interessante na obra de Kardec são as consequências. Porque os princípios é a imortalidade da alma, é o fenômeno mediúnico, mas e as consequências disso?
o que Kardec chegou em termos de consequência, outros estudiosos da sua época não chegaram. As consequências filosóficas, éticas, sociais, morais, para a nossa vida. E quando ele se desdobra nas consequências comportamentais da vida espiritual ou da realidade do mundo espiritual, ele, examinando os textos sagrados, ele utiliza essa expressão para respeitar a tradição cultural católica e protestante. A França era dividida, predominantemente católica, mas havia também protestantes. E para respeitar a cultura dos textos sagrados, ele utiliza essa expressão para dizer que, ao examinar os textos sagrados, falta uma chave. Chave essa essencial para entender determinadas passagens do Evangelho, sem a qual seria impossível entender. Essa chave, escreve ainda Allan Kardec, o Espiritismo dá, através dos seus conjuntos de princípios fundamentais, que é a ideia de que somos espíritos, a anterioridade da vida antes do berço e a sobrevivência da vida após a morte. Por que isso? Porque se eu olho com a ótica do Espírito, aquela abordagem de Jesus faz muito mais sentido. A abordagem do Cristo, junto aos seus discípulos, e a revolução que os seus discípulos fizeram, primeiro a ressonância que gerou neles, como é que aquilo impactou eles de tal forma que um cobrador de imposto, portanto, alguém ligado à fazenda na época, que já ganhava bem, fiscal, portanto, da Receita Federal da época, detestado pelo povo, hoje não é, mas na época era, detestado pelo povo, porque Roma era inteligente. Em vez de colocar nos cargos públicos servidores romanos, colocavam servidores da própria terra conquistada. Porque a preocupação com Roma não era com crença religiosa, não era com nada, era a arrecadação. Então Roma dominava as terras, mantinha a cultura local, a ideologia religiosa e estabelecia cobradores de impostos que eram cargos públicos que eram franqueados aos próprios nativos. Os judeus que conquistavam esses cargos ficavam ricos e ficavam odiados pelos seus irmãos de raça. Levi, portanto, era cobrador de imposto. E ele passa na coletoria e o chama. E aquela mensagem tem tanto impacto que ele abandona tudo. Como entender isso do ponto de vista racional? A chave está na doutrina espírita ou nos elementos que o espiritismo explica. Jesus não falava a corpos, falava a seres espirituais. O dia em que a gente falar a espíritos em nossas atuações, talvez a gente vai ter um sucesso muito mais eficaz. O médico, o advogado, o empresário, o educador, o professor, o político... Não, político é melhor a gente não falar sobre esse assunto. Qualquer profissão, quando a gente conquistar esse olhar do espírito, que somos espíritos realmente, e estamos tocando espíritos, o sucesso das nossas práticas profissionais talvez será diferente. Certamente será diferente. Jesus falava espíritos. E além da matéria, e além das aparências físicas materiais, tocava de alma. Aliás, Emmanuel descreve isso no contato que ele teve com Cristo na condição do senador Públio Lentulus, há 2000 anos. O diálogo é impressionante. O profeta de Nazaré. Em determinado momento, o senador pensava como é que ele iria falar a um galileu que falava o aramaico. E como é que o estranho iria entendê-lo no idioma romano. Ele que também não dominava o dialeto aramaico, que não era nem o idioma, era o dialeto. Jesus acerca-se dele e Emmanuel diz, falou de tal forma que o senador compreendeu totalmente, porque falava de espírito para espírito, de coração para coração. E o começo é, senador, que queres tu de mim? Seria melhor me buscares à plena hora do dia para que todos vissem a vossa mudança interior. Aquilo abalou profundamente o senador. Mas eu não venho a um homem orgulhoso de estado que só os anos de sofrimento purificarão. Eu nunca vi alguém dizer tanto desaforo com elegância.
Não venham ao homem orgulhoso de Estado. E vinha quem? Porque ele era um homem de Estado. E era orgulhoso. E o orgulho era, inclusive, valorizado na cultura romana. Ele ia a quem? Não ia ao senador, então ia a quem? Ia ao espírito. Falava ao espírito, ao ser espiritual. E ainda disse mais tarde, é aceitar a minha proposta agora ou daqui a alguns milênios. E Emmanuel, mais tarde, uma obra de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, vai dizer, eu preferi 1.500 anos depois segui-lo, como padre Manuel da Nóbrega. Só 1.500 anos depois. Fundador da cidade de São Paulo, junto com o amigo José Anchieta, que mais tarde reencarnaria como Frei Fabiano de Cristo. A verdade é que Jesus não estava chamando aqueles apóstolos para uma abordagem social e religiosa para aquela época. Jesus estava fazendo um movimento para os séculos futuros. Quando ele chamava Pedro, João, Tiago, Natanael, Filipe, Bartolomeu, Tiago Maior, Tiago Menor, quando ele estava ali arregimentando aqueles que seriam os colaboradores da sua mensagem, não seriam colaboradores da sua mensagem apenas naquele momento. Seriam os futuros colaboradores da sua mensagem ao longo dos séculos. Essa é a ideia que nos passa, às vezes, despercebido. Joana de Ângeles, em uma obra recentemente publicada, por Divaldo Franco, vai dizer, é por essa razão que todos que foram tocados por ele, naquele momento, se tornaram os grandes agentes do progresso que ao longo dos tempos vem reencarnando ou vem colaborando com o progresso da Terra no mundo espiritual, como os nossos benfeitores espirituais. Os benfeitores espirituais que a gente conhece, os guias espirituais, foram aqueles que travaram contato com ele, que se sensibilizaram com a sua mensagem. E Jesus sabia. Jesus estava convocando eles para o futuro, para o trabalho do reino dos céus, que era de séculos. Era de séculos. O erro de Judas foi entender que era um poder executivo, uma revolução social, e implantar Jesus como presidente de Israel. Olha que coisa. O erro de Judas foi esse. Mas ele próprio, depois do erro, reencarna inúmeras vezes após o suicídio cometido. 13 vezes. Nos seguintes séculos da humanidade, alguns inclusive na hanseníase, para sublimar na última existência como Joana d'Arc, conforme Leon Denis e outros autores espirituais, que naquele momento vivenciam as mesmas experiências e peripécias, padecendo de traição do rei da França Carlos VII e dos seus amigos, inclusive da religião, e sendo morta Joana d'Arc, traída, queimada, para voltar ao colégio apostólico. Aí a gente pergunta, se eram colaboradores da sua mensagem, se eram cooperadores do Cristo, eram espíritos já ligados a eles antes? Sem dúvida. Do contrário, não explicaria aquela ressonância. Jesus chegar perto deles, abordá-los e eles se sensibilizarem. Não eram resistentes à sua mensagem, portanto já tinha uma noção prévia. Aí a pergunta é, e por que esse povo tão atrapalhado? Jesus não tinha colaboradores melhores, não? Porque Jesus é um espírito crístico. Para quem estuda a doutrina espírita, sabe que o espírito crístico é um espírito puro. Já realizou o seu processo evolutivo ao longo de reencarnações, já alcançou a plenitude ou a perfeição que a criatura pode alcançar. Perfeição que a criatura pode alcançar, porque não é uma perfeição absoluta, senão seria igual a Deus. Espírito puro, questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, escala espírita. Superioridade total em relação à matéria, aquisição de todas as virtudes, conhecimento de todas as coisas, e só encarnam muito esporadicamente para missões muito especiais. São os anjos, querafins, serubins, aqueles que estão em direto contato com a providência divina, recebendo diretamente as ordens de Deus e executando-as no universo. Kardec escreve literalmente isso. Então, espírito já pleno. Será que ele não tinha um grupo melhor, menos atrapalhado? Um grupo mais equilibrado? Eram colaboradores, sim. Mas que colaboradores são esses? Será que Jesus errou na logística de gestão de pessoas? Porque aqui para nós, se você examinar
em termos de gestão de pessoas, a coisa não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Ele sabia que ia trair, manteve traidor no grupo. Deu o pão na última ceia primeiro para ele, homenageando, portanto, como pedaço do bolo que a gente tira, o primeiro dá para a mãe, né? Então deu para ele, para Judas. Primeiro a comer o pão. Quer dizer, não deu muito certo, não. Pensando aqui em termos de gestão de pessoas. Mas, novamente, esse é o olhar material. Esse é o olhar do plano carnal. Do plano físico. Por quê? Eram colaboradores, sim. Homens rudes. Mas não eram espíritos rudes. Não eram espíritos atrasados. Eram espíritos comprometidos com ele. Só que o próprio Jesus explicou, quando perguntaram a ele sobre João Batista, ele vai dizer, dos nascidos de mulher, João o Batista é o maior de todos. Mas no reino dos céus é o menor de todos. João Batista simbolizava ali todo aquele grupo de espírito, que era o precursor que veio antes. O que Jesus quis dizer com nascidos de mulher? Sujeitos a reencarnar. Ou seja, dos espíritos nascidos de mulher sujeitos a reencarnar, daí filho de mulher e filho do homem, né? Os sujeitos a reencarnar, aqueles mais ligados à psicosfera material da Terra, aquele grupo era o maior, que já eram colaboradores dele. Mas no mundo espiritual, onde Jesus estava, na equipe dele, eram os mais humanizados. Eram os menores. Mas por que então Jesus escolheu isso? Porque Jesus queria que a gente se identificasse com eles. Eu já falei que os 12 apóstolos são um arquétipo da humanidade toda. Ali você encontra de tudo. Virtudes e vícios. Se você pesquisar, você vai encontrar de tudo ali. É uma miniatura de toda a humanidade. Jesus queria fazer ali a sua maquete para a humanidade toda. Então, essa era a proposta. Para quê? Para a gente se identificar com eles. Porque não era uma revolução de anjos falando em angelitude. Eram de homens buscando a espiritualização, caminhando para a angelitude. Portanto, era um movimento de renúncia, um movimento de redenção. E o Evangelho é uma mensagem de redenção, é uma mensagem de renovação, é uma mensagem em que ele próprio trabalhava os próprios discípulos. E na experiência, nos equívocos, até acertar, com a convivência com o mestre, eles estavam implantando o reino de Deus dentro deles e seriam mais tarde os exemplos. O centurião romano percebeu isso quando buscou-lhe ajuda. Não, Senhor, não precisa ir lá para curar meu servo, porque eu sou um homem que comanda homens. E eu digo, meus homens vão para lá, vão para cá, e eles vão. Basta designar um soldado vosso, um servidor vosso, e o meu servo estará curado. Jesus balança a cabeça, olha para os discípulos e diz, uma fé dessa eu não tenho visto aqui em Jerusalém. Vai, o teu servo está curado. O exército de anjos, de seres espirituais que o amparavam. Os apóstolos de Jesus, portanto, eram seres espirituais comprometidos com a causa, mas eram seres ainda com problemas. Eram espíritos com desafios, com provas como nós. Eram espíritos que já despertaram para a proposta dele, se comprometeram a reencarnar para colaborar com ele, mas tinham provas, expiações, tinham débitos. Do contrário, não passariam pelas expiações que passaram, pelo holocausto que passaram. Eram espíritos com conflitos iguais aos que nós vivemos hoje. Muita gente diz, não, eram superiores. Não, ficaram superiores depois. Depois que escolheram a coisa certa. Se tornaram os benfeitores espirituais nossos agora, que às vezes se comunicam em sessão mediúnica. Às vezes assessoram os benfeitores nossos. Estão por detrás daqueles benfeitores que a gente conhece. Joana de Ângeles é assessorada por Francisco de Assis, que é João Evangelista. Emmanuel era assessorado pelo apóstolo Paulo. Por isso que escreveu Paulo Estevão. Por isso que quando o padre Emmanuel da Nóbrega fundou São Paulo, em homenagem a São Paulo, intuição mediúnica. Esses benfeitores da vida maior, um dia foram criaturas humanas buscando a espiritualização. E não seres espirituais vivendo a experiência humana. Seres espiritualizados, vivendo a experiência humana. O que é que eu quero dizer com tudo isso? É que o amor, meus amigos, tem a fase infantil, como diz Joana de Ângeles, a fase do que eu quero tudo para mim.
a fase juvenil, que é bem representado pelo amor adolescente. É aquele amor que, como eu já falei aqui várias vezes, eu te amo, viu? E fica esperando a resposta. Se não disser, 50% do amor já foi. É esse amor que eu dou e fico esperando, e se o outro não der, eu vou tirando também a minha parte. E o amor maduro, que tem a ver com doação. Doação. E o amor maduro na doação não é tão prazeroso assim, porque dividir dá trabalho. Vamos combinar, dividir dói. Compartilhar não é uma coisa tão agradável. Você convive no seu espaço, aí se casa, ou então vive em família. Você não tem, é tudo nosso. Então acabou aquela convivência, aquela coisa, você com você mesmo, você não dá satisfação mais, você vai para qualquer lugar e não diz nada. Como eu já falei aqui, um amigo meu disse que em um ano de casamento era 50% e 50% do guarda-roupa. Em 2 anos ele tinha 25% do guarda-roupa e ela tinha 75%. Em 5 anos de casamento, a roupa dele ficava atrás da porta do banheiro. Vamos combinar, dividir não é uma coisa agradável. Não é uma coisa boa. Dá trabalho, dói. Porque o amor maduro dói. Em Amor e Renúncia, capítulo de Boa Nova, Humberto de Campos Espírito, depois das bodas de Caná, aquele fenômeno maravilhoso, transformação de água em vinho, eu não vou entrar nos detalhes na polêmica que envolve essa experiência, esse fenômeno, que alguns consideram simbólico ou não, mas o que eu quero aqui colocar é que após o fenômeno, após a ocorrência, ele volta-se para a mãe, diz algo para a mãe impressionante, e diz o texto de João, que alguém disse assim, curioso, o vinho bom está sendo servido no final da festa. Normalmente o vinho bom é servido no começo, que as pessoas estão distinguindo o sabor. Depois, com o tempo, a maioria já está embriagada e já não distingue mais o sabor de nenhum vinho, dá logo o vinho ruim. Mas o vinho melhor é servido no final. E talvez aí há uma grande metáfora que a gente precisa aprender. Talvez Jesus estava falando dele, que ele era o vinho bom, que os profetas vieram antes e ele era o último vinho. E que era necessário servir o vinho bom no final da festa. O que significa dizer que será que a gente está continuando servindo o vinho bom? Eu falei isso em uma palestra em outra casa. Eu perguntei isso, né? 50 anos de casamento, você continua servindo um vinho bom? E alguém disse, Cruz, estou servindo vinagre. De maçã ainda. Imagina, você está tantos anos de casamento e continua servindo o bom vinho? O melhor vinho? Talvez seja essa a mensagem desse trecho da boda de Caná. Mas no final do capítulo, Jesus é interrogado por Pedro, Senhor, as bodas de Caná não é uma brecha que o Senhor deu para fomentar a gula e a embriaguez? E Jesus responde de uma forma maravilhosa, não entrando no mérito da questão. Pedro, tu sabes a alegria que é servir a um amigo? Devo dizer a você que a minha mensagem toda é centrada no amor. Mas o amor que eu venho estabelecer não é um amor humano convencional. É um amor que se alegra em ceder. É um amor cuja base é a renúncia. Porque quando a gente fala em renúncia, a gente já pensa no holocausto, no martírio. Não. O amor espiritual, o amor legítimo, o amor incondicional, sem compensação, é aquele amor que se alegra em ceder. Mesmo nas pequenas coisas, e o ceder nas pequenas coisas é renúncia. É uma espécie de renúncia. É um exercício, mais tarde, para as grandes renúncias. Se alegre em doar. E ele culmina a mensagem dizendo que a sua proposta era essa. E que as bodas de Caná representavam um começo. O vinho capitoso. Mas provavelmente, e aí há uma profecia que Jesus antecipava, o futuro do seu messianato, o final do seu messianato, ele vai dizer, provavelmente esse vinho se transformará no vinagre mais tarde. Mas a alegria é ainda assim se doar da mesma forma. Porque os nossos amigos podem se tornar inimigos. Os companheiros que estão no nosso ideal podem se voltar contra nós. Podem antipatizar conosco por capricho do ego, por sentimentos inferiores e pessoais. Mas não podem alterar a alegria nossa de a gente ter feito alguma coisa para eles. E Pedro então se impacta com aquela mensagem. Fica profundamente emocionado. E aí Jesus começa a dizer,
Até agora eu vos disse, amai... Muita gente não percebe esse trecho do Evangelho, que é um trecho sutil que está no Evangelho de João. Até agora eu vos disse, amai ao próximo como a ti mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas. Também falei amar aos inimigos, mas eu quero vos dizer, vos dá um outro mandamento. Está assim no texto de João. Eu vos dou um outro mandamento. Se é um outro mandamento, é um outro ensinamento. E aí Jesus diz, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Oh, e qual é a diferença nisso? É porque amar aos outros como ele amou é diferente de amar ao próximo como a si mesmo. Já é um amor mais elevado. Ele disse isso na última ceia com os discípulos. Olha para Pedro e diz, Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. A profecia do vinagre, né? Porque o vinagre que ele estava intuindo do vinho era o vinagre que o soldado passa na boca no momento da cruz. Porque ele diz, tenho sede e passa um vinagre na sua boca. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu vos amo. Simão, tu me amas 3 vezes. Sim, Senhor, eu vos amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque em verdade, Simão, eu vos digo que tu te vestes, tu dormes, tu acordas, tu te limpas, tu te banhas, andas para aqui e para acolá, mas dia chegará que farão isso por ti. Que te carregarão para aqui e para acolá, e tu irás aonde não queiras ir, e eu te levarei aonde tu não queiras ir. Simão não entendeu. Pensou talvez que fosse a velhice. Mais velho, mais idoso, as pessoas iam carregá-lo para lá e para acolá. Mas Jesus estava falando da evolução espiritual. Que talvez evolução espiritual seja você ir para onde o seu ego não queira ir. Evolução espiritual é a gente caminhar para onde talvez a gente não queira ir. A renúncia, que é um exercício, até se transformar numa alegria. Porque não é uma vida de sofrimento, de desgraça, de martírio. É um exercício porque dói ao ego. Até chegar o momento das grandes almas que se alegram em renunciar. E que a gente pergunta, que sacrifício você faz? Sacrifício nada. Para mim isso não é sacrifício, eu fico até alegre por fazer. Uma mãe que cuida de um filho doente. Você pergunta a ela, às vezes perdeu até a noite, é claro que está cansada. Mas ela nem considera aquilo uma renúncia, um sacrifício. Porque o amor se sobrepõe a isso. A opção de Jesus de dar a vida dele não foi obrigatório. Ele deu porque quis, ele escolheu aquilo por amor. Da mesma forma, é as nossas pequenas alegrias. Não, ainda talvez, pelo menos a maioria de nós, ainda talvez nessa renúncia desses grandes discípulos, que são os benfeitores da humanidade, mas pensar que talvez todos nós podemos já exercitar essa alegria suave, essa alegria de renunciar a alguma coisa, de dispensar algo. Vindo para cá, um familiar meu disse assim, eu não sei como é que tu aguenta. Eu não sei porque falou isso, porque para mim eu não estou aguentando nada. Os apóstolos chegavam em instituições como essa e recebiam pedradas. Eu recebo água mineral, recebo acolhimento do povo, tenho até estacionamento. Mas ele dizia, porque eu estou na linha verde, lá para lá de Guarajuba. E aí, para atender a família, menino tomar banho de praia, etc., tive que me deslocar para cá, acordando 5 da manhã para chegar em casa e pegar o tripé. E aí um dos meus familiares começou, não sei para que isso, etc. Esse sacrifício todo, mas eu acho que é um lazer, é um prazer para mim. Eu me divirto, me sinto muito bem. E é óbvio que isso daqui não é nada comparando com as grandes renúncias. Mas somos convidados a essas pequenas coisas. É claro que eu gosto da convivência familiar, gostaria de estar lá. Convivi ontem, churrasco, participei, louvado seja Deus. Aí de noite me recolhi, comecei a fazer as anotações da palestra. E antes do despertador eu já estava alegre, entusiasmado para vir para cá. Nessa alegria. E a gente vai vendo que são pequenas alegrias. Os médiuns que trabalham na casa espírita. Quantas vezes eu já passei isso também? No dia da reunião mediúnica é o dia da estreia de um filme no cinema. Mas tem a reunião mediúnica. São as pequenas renúncias, porque a reunião mediúnica precisa de mim. O médico é sério, que é comprometido, que é responsável.
A palestra espírita, aí tem um espetáculo de teatro na cidade, único, só naquele dia. Mas eu tenho uma palestra espírita no dia. Poxa, que vontade. Mas não coloco substituto. A não ser, num caso, que a pessoa fique inabilitada, impossibilitada de ir. São essas pequenas renúncias que faz a gente ir crescendo e evoluindo. E depois a gente percebe que não se arrepende. Depois a gente se dá conta que não foi arrependimento, que foi bom. Não porque a gente adquire algo, mas porque a gente adquire algo interior. Não uma compensação material, mas a experiência, o amadurecimento. Porque é no exercício. O amor dói inicialmente em função do ego, até chegar um momento em que se torna prazer, porque a agressão de fora já não altera o sentimento que a gente vive por dentro. É esse o grande fanal, é esse a grande meta a conquistar dos idealistas, daqueles que já despertaram para essa compreensão mais profunda da vida. Para concluir, num livro do espírito Ignotus, psicografia de Divaldo Franco, narra uma história que não foi anotada pela tradição cristã medieval. Francisco de Assis, iniciando a sua trajetória, emocionado, passava por uma via, ainda de Assis, já convocando corações para colaborar com ele, pedindo o mínimo possível para exercer aquele ministério de simplicidade, ainda sem entender direito, porque os fenômenos que aconteciam com ele, mediúnicos, alguns dos quais o próprio Cristo aparecia à sua visão, pedindo-lhe para reformar a sua igreja, e ele achou que era uma igreja de pedra, pegou um monte de pedra, e Cristo apareceu e disse, não é a igreja de pedra, Francisco, é a igreja do coração. Ele passa por uma via, que era uma via de excluídos, e ao ver um daqueles excluídos, deformado, a garganta aberta como se fosse uma flor desabrochando, a narina carcomida pela lepra, um dos pés já enfaixados, a mão mirrada, um recipiente de alumínio colocado num pulso cuja mão já tinha sido toda dilacerada, que balançava, tilitava, fazia certo barulho, e ele dizia, Morfeia, Morfeia, dá-me uma moeda por amor, por caridade. Francisco, mergulhado na Idade Média, quando viu aquele doente se aproximar, ficou com medo, receou. Vasculhou alguma coisa no bolso, achou algumas miseráveis moedas, retirou, chegou próximo, deu com muito cuidado e saiu a correr alegre. Alegre cantando. Quando então ele sentiu que o doente continuava com a mão estendida, com o braço estendido. Ele para então, tem uma sensação de que algo ainda estava incompleto, volta-se para trás e ali estava. Ele então não tinha mais nada, não possuía nada. Saiu às pressas, correu na direção do sujeito, abraçou com força e deu-lhe um beijo desmesuradamente nos lábios. E ao abrir os olhos, era Jesus. Sou eu, Francisco. É isso que eu quero que você faça. E assim Ignotus diz que assim começou a trajetória do êmulo de Jesus. Na revolução que ele vai fazer, na simplicidade, no desprendimento, na renúncia, que é a base do amor espiritual. Renúncia que é o ceder às pequenas coisas para conseguir as grandes coisas. Dispensar aquilo que é supérfluo, como diz Joana de Ângeles, que não nos faz falta, para um dia conseguirmos também liberarmos-nos daquilo que é essencial, que afinal de contas também é supérfluo. Muito obrigado, muita paz.